Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Métodos Cloud RP. Hoje vamos falar sobre mais um diferencial, uma ferramenta muito interessante que tem no sistema, que é o cadastro de perguntas e respostas, né? Ou checklists, como queiram, né? Então você colocando aqui pergunta já vai direto para o programa, né? E ele já cai aqui na tela como nós estamos vendo. Então, qual que é o objetivo, a funcionalidade que esse cadastro permite, tá? Que você crie checklists, né? Uma listagem, né, de perguntas e respostas que vão aparecer para o usuário em determinado momento do sistema. Então, você pode lançar um código para essa pergunta, para que você possa também identificar ela depois. Né? Como que vai aparecer essa pergunta para o usuário na tela? Né? O tipo de resposta, né? Se vai ser um número, se vai ser letra, se vai ser um número inteiro fracionado, se vai ser uma data. Né? Então, são as opções aqui que ele vai te permitir. Uma validação, né? Então, ele trabalha aqui no mesmo conceito do Office, até tem o label aqui, né? Então, por exemplo, se eu vou aceitar um número inteiro que pode ser entre 0 e 9, você põe 0 e 9 aqui. Que daí ele então vai fazer uma validação para você. Tá? Aqui então é onde em que registros essa pergunta vai aparecer. Então, se não tiver nada aqui, nem agrupamento nem item, ele vai aparecer sempre. Se eu filtrar aqui, então nesse exemplo aqui, nesse agrupamento aqui, ele vai aparecer somente para os itens que pertencem a esse agrupamento. Tá? O tipo de movimento, então, que eu quero que apareça, vai ser no orçamento, vai ser no pedido de venda, na nota fiscal de saída, na cotação de compra, no pedido de compra ou no recebimento de notas fiscais. Né? Eu posso também filtrar, além de filtrar pelo produto, filtrar também pelo cliente, né? Ou só pelo cliente. Eu poderia deixar, por exemplo, limpo aqui o campo do agrupamento e do item e vir aqui dizer, não, é essa pergunta aqui eu só quero que apareça para o cliente ou para o fornecedor. Lembrando que você vai usar cliente se você estiver usando os movimentos de saída, que é orçamento, pedido e nota fiscal. Ou você vai usar fornecedor para os orçamentos, então, de compras, né? Que seria cotação, pedido de compra e entrada de nota. Alguma observação que você queira ter aqui para saber quando você estiver consultando aqui essa pergunta para você saber. Né? Aqui você pode configurar, então, se essa pergunta vai ser obrigatória ou não. Se for obrigatória, então necessariamente o usuário vai ter que preencher a resposta lá, senão ele não vai deixar passar adiante. E se não for obrigatória, daí então ele não vai ser obrigado a preencher o checklist. Tá? Então, aqui também tem ainda a opção de amarrar também em ordem de produção, né? Que daí então você pode filtrar aqui se vai ser na capa da ordem de produção, na demanda da nota da ordem de produção. E aqui então nos itens, porque aqui a gente filtra pelo cabeçalho do orçamento. Esses checklists apareceriam lá na capa, né, do pedido, do orçamento, da nota fiscal.
Quando a gente filtra aqui, aí vai aparecer lá dentro dos itens, né? Então, quando eu lanço o produto do orçamento, né, que seria o item do movimento, eu quero que apareça essa pergunta. Daí eu vou marcar aqui, tá? Vejam que daí ele já vai preenchendo ali para mim ali em cima, né? Então, quando eu preencho aqui, ó, item de movimento, ele já joga aqui para cima aquela opção, tá? Então, são as possibilidades que tem. Lembrando que você pode ter mais de uma pergunta, então você pode colocar aqui a most 001, a most 002, por exemplo, né? E tem várias finalidades, né? Controle de qualidade, né? Entrada de pedido, por exemplo, quando entra o pedido de uma determinada família, você quer que o vendedor preencha ali, né, algumas informações técnicas daquele produto. Aí você pode amarrar só para aquele produto ou para aquela família de produtos. Lá, por exemplo, quando entra a nota fiscal de compra, você quer que o pessoal faça algumas conferências naquele produto ou nas compras que vem de um determinado fornecedor. Você pode amarrar perguntas aqui para que ele possa colocar então as respostas. E aí, se você precisa que essas respostas imprimam, por exemplo, gere um laudo de qualidade, gere, por exemplo, ou imprimam na sua própria ordem de produção, ou imprimam na sua ordem de compra, aí você tem que solicitar para a nossa equipe para a gente configurar lá os seus documentos para que ele tenha um espaço adequado, vai depender do número de perguntas que você vai ter, né? Então isso tem que ser configurado daí pela nossa equipe lá para que você tenha essas perguntas e respostas impressas, por exemplo, lá num documento, gerando um laudo de qualidade. Daqui a pouco dentro da fábrica, lá quando vai entregar a ordem de produção, você quer que o operador, antes de entregar a ordem de produção, né, ele seja obrigado a preencher um checklist aqui com as perguntas que você vai colocar aqui, né? Você poderia colocar aqui na ordem de produção, por exemplo, né? E aí, então, o sistema vai então poder imprimir um laudo de qualidade, uma etiqueta, enfim, tem várias possibilidades aí, né? O importante é que tenha primeiro a informação dentro do sistema e aí então a gente consiga gerar então esse documento de saída para você. Certo, gente? O segredo qual é? Teste, né? Quando você está assistindo os vídeos aqui, né, a ideia é que você também seja um pouquinho autodidata, né? Então vem aqui, cadastra, vê lá se aparece, se não aparece, né? Vem aqui, muda um parâmetro, vai lá, vê se aparece, não aparece, né? Porque esses checklists, eles vão estar aonde? Vamos mostrar aqui onde que eles vão aparecer. Vamos pegar aqui no pedido de venda, por exemplo. Eles vão estar num botão, na capa aqui, por exemplo, do próprio pedido, onde que você vai poder, então, ver então essas perguntas que você cadastrou para essa situação, tá? Ó, perguntas e respostas, eles vão estar aqui. Se for obrigatório, daí se você configurou as perguntas como obrigatórias lá, necessariamente, né? Necessariamente o usuário vai ter que preencher ali alguma informação, senão ele não vai deixar preencher nenhuma informação ali vazia, né? Ele não vai deixar ficar vazio aquele campo, né? Entendeu? Então essa é a ideia, né? Ele vai abrir aqui uma telinha, né? E essa telinha então para o operador lançar então essas perguntas, lançar quer dizer as respostas, né? Porque as perguntas o próprio sistema vai gerar. Vai gerar, então aqui então o usuário vai poder lançar aqui a sua resposta. Tem também ali uma possibilidade de criar validações restritivas, é um pouco mais complexo, então a gente também não vai... que seria, por exemplo, assim, né? Você tem uma inspeção de qualidade lá que é feita em um determinado tipo de produto, que é uma validação de medida, por exemplo, ou de peso, né? Ou algum outro indicador. E aí, tipo,
tem uma tolerância e fora da tolerância não deixa passar e aí tem um responsável por fazer a liberação. Aí o usuário teria que vir aqui e o usuário responsável pela liberação teria que vir aqui fazer a liberação para finalizar o checklist. Certo, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.